negócio aqui vai ferver. E essa primeira aula eu tenho como hábito, desde a primeira aula, já sempre entregar ferramentas, caminhos, para que você saia da aula de hoje e vá direto para o teu computador, vá direto para o teu smartphone e já começar a organizar o teu lançamento. Para a gente começar a entender isso aqui no quadro, para depois a gente ir para as ferramentas e botar a mão na massa. Vamos lá. Bom, é o seguinte. O primeiro passo que a gente vai falar hoje é sobre o caminho, a estratégia, o meteórico, o lançamento, os afiliados, os clientes e os produtos, tá? Bom, por que que a gente vai falar sobre esses passos aqui? Porque, na verdade, no final, quando eu chegar aqui no produto, hoje você já vai ter condições de fazer o lançamento de alguma coisa sua, seja ele um produto físico ou digital, tá? E o caminho que a gente vai percorrer é o primeiro tópico que a gente vai falar. Bom, como que é que eu vou fazer para conseguir chegar no resultado final, que é as pessoas comprando o meu produto? O mais importante nisso tudo aqui é você saber de cabeça o passo correto para que você já possa fazer isso. Eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que a sua copy, tá? Que é aquele texto, a sua propaganda, esse cara aqui é que é o responsável por trazer ou não as pessoas. Então, se o seu lead vai sair mais barato ou não, depende única e exclusivamente desse cara aqui, da copy, tá? Então, quanto melhor você aprender a escrever esse tal de copy, é melhor para o teu resultado. Ele, de fato, compre o teu produto. Ele tem que bater o olho e tem que falar, cara, eu quero isso daí. No outro treinamento que a gente fala sobre como criar vídeos virais, eu explico que não é necessariamente você precisa criar um vídeo viral. Você precisa ter uma informação viral. Então, a informação ela é importante para que você tenha o resultado. Que informação é essa? Cara, essa informação, vamos supor que você queira, de fato, fazer com que muitas pessoas cliquem no teu post, no teu vídeo, abram o teu e-mail. Então, essas duas situações ali, a forma como você coloca que você tem que saber exatamente. E aí tem uma obrigatoriedade que você precisa manjar e muito dessa questão da informação. O que é? O que seria isso? Vou dar uns 4 pontos, que é quando você faz uma promessa. Toda copy, quando você abre com uma promessa dentro do seu texto, a probabilidade de você já fazer com que a pessoa pare e leia já é gigante, tá? Ela é gigante. Então, como é que eu crio uma promessa? Na promessa você tem que mostrar que você sabe. Olha, fica aí que eu vou resolver o seu problema X. Ou fica ali que eu vou resolver o seu problema Y. Olha, assiste aqui que eu vou te falar como você faz isso ou como você faz aquilo. Então, mesmo que seja um post, que não seja um texto, mas para começar a torná-lo viral, e aí sim, a sua copy ser arrebentadora, né? a sua informação ser aquela informação fixa, a promessa, que é o primeiro título que você coloca, ou a primeira frase que você fala, ela tem que ser tem que ser tiro na mira, tem que ser exatamente no alvo. Ou seja, eu tenho que fazer o seguinte, por exemplo, você quer saber como que eu consegui resolver essa coisa aqui? Por exemplo, como que eu consegui me livrar do problema com Excel? Como eu consegui aprender a programar aplicativos de casa, sem sair de casa? Então, esse tipo de informação vai fazer com que a pessoa pare. A primeira frase que você coloca no teu post é a frase do pare. Se essa frase não tiver, tu já perdeu 30% de leads na tua campanha. Você quer aprender a criar aplicativos sem programação? Cadastra aqui que eu tenho o caminho para você. Cara, você tem o caminho e tem a ferramenta. Você só precisa ter isso, o caminho e a ferramenta, mais nada. E claro, saber usar um pouco da ferramenta para você poder explicar, porque explicar o teu produto. Então, quando a promessa ela é foda, quando a promessa ela é boa, mano, o cara compra na promessa. Esse é o primeiro ponto ali, tá? Então, dentro dessa estrutura que a gente tem aqui, ó, caminho, copy, informação, a promessa manda, tá? Quem é o outro passo que a gente precisa ter isso de cabeça, cara? Que a gente precisa ter isso na manha? Cara, depois da promessa, você tem que sempre trazer o que a gente chama de problema. Porque uma promessa sem problema não tem resolução. Então, qual é o problema? O problema, você vai trazer o problema para a luz da pessoa logo embaixo. Então, seja post ou seja vídeo, você vai dizer, o cara aprender a criar aplicativos. Você quer aprender como criar aplicativos trabalhando de casa sem precisar aprender sobre programação? Beleza, agora o cara parou. Qual é o problema? Você vai dizer o seguinte, o problema é que todas as pessoas acham ou acreditam que para conseguir
criar aplicativos é necessário conhecimento profundo de programação. E aí, cara, tem uma coisa que uma palavra, uma frase que eu uso muito, que eu chamo de crença limitante. Cara, quando tu usa essas duas palavrinhas juntas, crença limitante, você está dizendo para a pessoa o seguinte, que existe sim um pré-conceito sobre algumas coisas e que essa coisa chama-se crença limitante. Cara, tu mata ali na hora qualquer parada que a pessoa tiver dizendo que não dá, que é impossível. Porque a gente trata isso como crença limitante. Quando eu falo para ele assim, olha, o problema é que tem muita gente que não acredita que seja possível aprender programação, criar aplicativos ou criar sites ou jogos, do que você quiser criar, por causa de uma crença limitante que acaba fazendo com que você não acredite que seja possível fazer o que você deseja. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que ó, eu estou antecipando que ele tem uma crença e essa crença é limitante por causa de terceiros. Eu jogo o problema em terceiros, coloco ele numa condição em que ele está exatamente no meio, entre a minha proposta, a minha oferta e o que a maioria diz. Então ele está no meio, eu coloco ele numa condição de meio. Eu não coloco dizendo que ele faz parte da crença limitante. Estou dizendo que existe uma crença limitante que as pessoas não conseguem enxergar a possibilidade, de, por exemplo, de ganhar uma renda de casa. Pronto. Eu já coloquei ali a crença limitante. E se ele é uma dessas pessoas que concorda com isso, ele vai passar a se colocar numa condição de meio do caminho. Entendeu como é que funciona? Então, na minha postagem, eu tenho que abordar essas situações aqui, ó. Eu tenho que fazer a promessa, mostrar o problema. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Joguei a promessa, apontei o problema e mostrei que dentro do problema tem uma crença limitante. E a partir dali é que eu começo a falar sobre a causa. O que é a causa? E qual é a causa? A causa é onde eu explico o porquê que essa pessoa tem essa crença limitante. Que causa é essa? O motivo pelas pessoas não acreditarem que seja possível fazer tudo isso é porque elas não conhecem as ferramentas que são possíveis de ser utilizadas, onde você consegue tranquilamente programar sem precisar de conhecimento técnico sobre algum assunto. Então, a causa é justamente quando eu digo que as pessoas não conhecem as ferramentas. Então, é o seguinte, a causa é isso aqui, ó, onde eu digo que as pessoas não conhecem as ferramentas. Você está querendo dizer o seguinte aqui, que a parte técnica acaba vindo em primeiro plano, sendo que ela não é primeiro plano. Exatamente. Exatamente. Na verdade, a falta do conhecimento é que faz com que as pessoas criem uma crença limitante. Então, isso aqui, para você entender, isso aqui que você está vendo, caminho, cópia, informação, problema, crença limitante, a causa, isso aqui tudo normalmente é inserido dentro de um vídeo de 30 segundos ou é inserido dentro de um post. Essas informações ficam disfarçadas dentro de um post ou dentro de um vídeo, sabe? E é isso aqui que mexe diretamente com a capacidade da pessoa querer ou não querer clicar. Normalmente, o que a gente vê nas divulgações tradicionais? Deixa eu voltar aqui a câmera para a gente aqui. O que você vê? Você vê assim, Qualifica Brasil, não sei nem se é o nome de projeto de alguém, se for me perdoa, mas eu estou dando um nome aleatório. Qualifica Brasil, bolsas de estudos, 100 bolsas de estudos para não sei o que lá. Não é assim que funciona? E aí tem o quê? Abre uma página do Google Form e o pessoal se cadastra. Sabe qual é o problema? Vou te explicar uma coisa. Nosso cérebro naturalmente faz isso. Se você ver, por exemplo, você assistiu um filme de guerra, e o filme de guerra tinha um helicóptero Black Hawk, um Apache, e vai lá e atira, mata um monte de negozinho de capu. Você assistiu esse filme agora. Aí você está na Netflix e vai ver outro filme. Aí tem um outro filme que naquela imagenzinha antes de você abrir o filme, aparece o quê? Um outro helicóptero Apache, igualzinho que o filme anterior que você viu, e um monte de gente de capuz preto e as balas assim, né? E na direção das pessoas. O que o seu cérebro vai dizer para você? Seu cérebro vai dizer assim, olha, você acabou de ver um filme igualzinho a essa cena, então tu não vai ver esse filme de novo. Porque, apesar de ser outro nome, é o mesmo filme. Não é assim que funciona? O que você faz quando você assiste uma coisa... Por exemplo, assistir uma série, um filme muito bom, do Thor. Aí tu gosta muito do Thor.
Você assistiu o filme dele, o 1, o 2 e o 3. Você volta para assistir o 1 logo depois que você assistiu o 1. Você assistiu o filme 1. Você vai voltar para ver de novo logo depois? Não. Você vai querer ver o 2, o 3, o 4, o 5. Pode ter o mesmo nome, mas ele muda. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o nosso cérebro, quando vê uma campanha igual à anterior que eu já vi, naturalmente ele rola para cima. Porque ele vai pensar, é a mesma coisa, é a mesma campanha. Dentro de um dos treinamentos eu falo sobre o seguinte, você precisa, eu até anotei aqui para falar para vocês, passar para vocês aqui o seguinte, ó, são os 3 pilares, né? Os 3 pilares de um conteúdo viral. Eu estava explicando o seguinte, você precisa dentro de uma estrutura de campanha, isso eu estou te explicando agora, para você não subir um post qualquer e falar, pô, Rafa, não funcionou. Mas vamos lá, os 3 pontos, os 3 pilares do conteúdo viral é dizendo o seguinte, ele fala que você tem que ter na sua postagem ponto em comum. Isso precisa ter na postagem. Ponto em comum. O que é um ponto em comum? Cara, eu vou pensar da seguinte forma. O que a maioria dos brasileiros tem em comum? Normalmente, pai, mãe, WhatsApp. Eu tenho que abordar um desses pontos. Rafael, mas eu sou vendedor de cadeira. Todo brasileiro tem cadeira em casa. A maioria tem cadeira em casa. Grande maioria. Então, eu tenho um ponto em comum. E esse ponto em comum eu tenho que colocar dentro da minha campanha, dentro da minha propaganda. Por exemplo, quando eu abordo dentro da minha campanha qual é o maior ponto em comum hoje? Medo do coronavírus, isolamento, ficar em casa. Então, a minha campanha hoje, no ponto em comum, se eu tivesse que subir uma campanha hoje, agora, meu ponto em comum seria abordar que a pessoa está em casa. Esse é o ponto em comum, onde a pessoa vai falar assim, é mesmo, tem razão. Esse é o ponto em comum. A forma para você fazer o cara clicar ou não, no primeiro ponto, é o ponto em comum. Se eu chegar e falar assim, galera, eu vou lançar um curso aqui de como jogar futebol americano. Cara, o brasileiro gosta de futebol americano? Tá claro para todo mundo que o brasileiro gosta de futebol americano? Não, não tá. Ele não joga futebol americano. Nem todo mundo tem uma bola dessa aqui. E aí o cara vai falar assim, pô, peraí, poucos têm uma bola dessa e gostam desse tipo de esporte aqui. Eu tenho um ponto em comum numa campanha? Não tenho. Mas se eu pegar uma bola de futebol e falar, galera, vou mostrar para você como que o Neymar fez para ganhar dinheiro jogando no Santos. Porra, mano, ponto em comum, futebol. Neymar. Um exemplo, tá? Então, o primeiro ponto para eu poder fazer uma campanha de sucesso, eu preciso ter um ponto em comum. E aí, por exemplo, qual é o ponto em comum hoje digital? WhatsApp. Então, esse é o ponto em comum. Aí eu sempre uso números versus ponto em comum. Você pode ver que todas as minhas campanhas eu falo, olha, galera, mais de 160 pessoas compraram o meu produto, mais de 30 pessoas compraram o meu produto no Facebook. Então, eu estou usando o Facebook como ponto em comum e um número para dar autoridade. Segundo pilar, algo novo, tá? Aí tu fala assim, como assim algo novo? Entenda. Lembra aquele exemplo que eu acabei de falar para você? Existe um filme na Netflix que você acabou de assistir e esse filme tinha um helicóptero atirando, matando vários inimigos e aí acabou o filme, tu acabou de ver o filme, aparece uma outra foto de um filme de guerra exatamente com um helicóptero atirando, matando vários inimigos. Primeira coisa que seu olho vai fazer é o seguinte, vai olhar aquela foto, vai lembrar do filme que você acabou de assistir e você vai passar para o lado. Por quê? Porque ele vai dizer, cara, tu não vai me desgastar, o cérebro dizendo para você, cara, tu não vai me desgastar fazendo assistir tudo de novo. Vamos ver um outro aí, ó. Tem outro legal, tem agora o Homem de Ferro. É isso que o seu cérebro vai dizer. Ou seja, você pode até ter um conteúdo antigo, mas a sua capa tem que ser nova. Por isso que eu estou brigando com os caras, quase obrigando os caras a parar de usar Google Form. Por quê? Porque o cara vai abrir... Eu participei vou até tirar aqui, que dá raiva de falar sobre isso. Porque eu fico pra correr, subindo, cara. Vai subindo. Porra, cara, eu fico doido. Agora tu imagina. O cara... Eu tô aqui no Facebook e vi lá, bolsas de estudos para Santa Catarina. Aí eu falo, porra, cara, eu quero. Cliquei, me cadastrei, cheguei lá, não era bem assim o negócio. Campanha de bolsas 100%. Chega lá, eu descubro que 100% é só uma aula e depois eu tenho que pagar o resto. Aí já murchou a parada. Aí agora eu vou para casa de novo, tô na rede social, uma outra empresa solta uma campanha. Campanha de bolsas de estudos com 100%. O que vai acontecer? Eu passo para frente. Ali você já perdeu o clique. Por quê? Aí tu fala assim, aí você é o cara da segunda campanha que falou, não, eu vou de verdade dar bolsa 100% para todo mundo, porque eu quero fazer isso.
eu posso fazer isso. Aí tu não vai ter a adesão necessária, por quê? Porque alguém antes de você fez uma campanha igual à sua, ou você copiou a campanha dele, ou contratou uma agência que faz igual, e aí o que aconteceu? O cara vai olhar e falar, não, essa porra eu já fui. É sempre assim, não, eu já sei como é que é. Eu já entendo esse negócio aí, não funciona. Isso aí é tudo balela. Tanto é que quando você olha a campanha dessa galera, sempre tem comentário negativo. Furada, isso aí é mentira, e não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas, de repente, não foi nem aquela campanha. Mas só por ter visto igual, já vai fazer com que a pessoa já... Pior do que ela não clicar, ela se manifestar de forma negativa. Aí isso é o pior. Porque aí nesse caso entra naquela questão de você ter que provar, porque você fica numa outra briga. Você quer ficar provando, você não vai fazer igual, mas você vai provar para quem? Né? E como você vai provar se o post é igual, o caminho que ele seguiu para chegar lá no cadastro é igual? Quantas vezes o cara sai do Facebook, porque ele está num site, Facebook, ele clica, ele é redirecionado para a tua página e ele não cadastra. Porque quando ele bate o olho, ele abre a tua página e fala, ah, não, já vi isso aqui, tô fora. Tá certo. Então, assim, porque na verdade é o seguinte, você está me falando o seguinte, que, na verdade, às vezes a gente cria uma situação e a gente quer ficar naquela questão, eu estou fazendo isso porque eu tenho certeza que eu vou fazer certinho. Porém, aquele cara que está passando lá no feed, o que ele está olhando? Não, isso aqui já foi. Então não adianta você querer provar para ele já foi embora. Já era. É isso aí. Né? É exatamente isso aí. Tu pegou exatamente isso aí. Por isso que tem aqui, cara, o que a gente chama de algo novo. O que é esse algo novo? Tu já percebeu que é assim, ó. Tu vai ver um filme da Marvel. Aí tu vê lá os Vingadores. Aí tu fala assim, pô, cara, eu vi o Vingador 1 bom pra caramba, o primeiro Vingador. O que você vai fazer? Tu vai ficar querendo assistir o número 2. E como que você faz esse algo novo? Sabe o trailer? O que é uma campanha de lançamento? Um trailer. Literalmente um trailer. Quem são os caras especialistas em fazer um trailer? Cara, é só tu assistir qualquer filme de Hollywood. Quantas vezes tu viu um filme, e eu vou falar de novo da Marvel porque eu gosto muito deles, então eu vou continuar insistindo. Aí tu vai ver um filme dos caras, tu vai ver, aí eles soltam um trailer no pré-lançamento. O trailer, cara, aquela cena de ação e junta os caras e tiram e mata tal, não sei o que, alienígena. Tu fica assim, caraca, meu, olha só o que vai... Tu fica assim, ó, eu tô doido pra ver o filme. Aí o ingresso é 50 pau. Tu fala, pá, mano, eu vou comprar no pré-lançamento. Olha o que eu vou te explicar. Pré-lançamento. O filme vai ser lançado daqui a um mês. Daqui a 2 meses. Mas no pré-lançamento, os caras estão botando dinheiro para fazer propaganda daquele trailer de 30 segundos. E fica aquela coisa de, cara, os caras criam alvoroço. Parece que é uma parada de outro mundo. E aí quando você vai ver o filme tem um início, porque você entra, mano, a primeira meia hora, tá contando a história. Do meio pra frente, da primeira meia hora pra frente, aí que começa a aparecer aquelas cenas que você viu do trailer. Ou seja, às vezes, e no final do filme, às vezes tu sai até com aquela sensação assim, ó, indo quase no final do filme. Foi bom, mas não foi isso tudo, não. Só que o que os caras fazem? No finalzinho, quando acaba o filme, olha o que os caras fazem. Soltam um trailer, que é um spoiler, do próximo filme com as mesmas imagens loucas. Tu fala, puta merda, eu quero ver agora o 2. Porque agora não sei quem morreu, ou será que não morreu? Ou seja, você tem que ser especialista no trailer, especialista no pós-créditos. Ainda que o filme todo não seja bom pra caramba, se você for bom nessas duas pontas, o cara pode até ter não gostado do filme todo. Ele já esqueceu que o trailer foi muito bom, mas ele vai ver a cena pós-crédito e vai falar assim, putz, grilo, agora deu merda. Agora eu quero ver. E aí, o mesmo cara que não gostou do filme é o cara que vai ficar coçando para ver o 2, porque o 2 ficou uma parada meio que desamarrada ali no meio. E aí você consegue vender de novo pro mesmo cara. O filme vai demorar 1 ano para sair e o cara vai esperar 1 ano. Ele vai esperar 1 ano. E pior, quando tu soltar o trailer de novo daquele próximo filme, ele vai acontecer o mesmo efeito. E qual é a situação? Os filmes são todos iguais. Só que os caras são especialistas no trailer e no pós-crédito. O que você tem que aprender aqui? Que o algo novo é criar um trailer sinistro. E como você cria isso?
eu não sabia fazer uma barra de progressão. Eu comprei um curso só por causa de... Porque dentro do curso do cara, o cara me mostrou uma barra de progressão dizendo: você quer saber como que a gente faz edição de vídeo com barra de progressão? Eu falei, eu quero. Ele, clica aqui. Eu cliquei e comprei. A única coisa que eu assisti do curso inteiro foi como fazer a barra de progressão. E de todo o contexto, ou seja, o trailer dele foi matador. Então, você precisa apresentar, por mais que seja o mesmo curso, a sua campanha tem que ser matadora. Ou seja, o teu trailer tem que ser bom. Quando a pessoa olhar, ela tem que ver cores, tem que ver letras. Por mais que não seja vídeo, mas tem que ver a promessa, o problema, a causa e a solução. São esses pontos que você precisa aplicar.